Olá, eu sou a Carla, tradutora, e estou aqui a convite da editora Martin Claret para falar deste livro aqui, O Menino Múltiplo, de André Chédid, cuja tradução foi iniciada no âmbito do meu projeto de pesquisa de mestrado na Universidade de São Paulo e resultou na primeira tradução publicada de uma obra de Chédid no Brasil. Este livro foi publicado em 2017. Essa bela edição de capa dura tem prefácios de Irène Fenolio, que é especialista em André Chédid no conjunto de sua obra, e também de Adriana Zavalha, professora do Departamento de Letras Modernas da Universidade de São Paulo, especialista nos estudos da tradução. Antes de falar do livro, eu vou falar da autora André Chédid, que ainda é desconhecida no Brasil. Franco-egípcia de origem libanesa, André Chédid nasceu no Cairo em 1920 e se mudou para Paris, na França, em 1946, onde ela adotou o francês como sua língua de expressão escrita e onde também publicou a sua primeira coletânea de poemas 3 anos depois, em 1949. É importante ressaltar, para entender a obra da autora, que ela era principalmente poeta da alteridade, para quem o poema é sempre o porquê e o como da vida. Durante 15 anos ela só publicou poesia. Depois ela passou para novelas, romances, letras de música e, por fim, teatro. Os temas que guiam o conjunto da sua obra tratam da riqueza do ser humano, da defesa do múltiplo, do amor, do outro, de um mundo sem fronteiras, das múltiplas identidades. E abordam ao mesmo tempo questões duras e cruéis ligadas às suas raízes, como guerras e mortes. Vale lembrar, na verdade eu vou ler aqui o que Fenolio escreve no prefácio, na página 13, para quem tiver o livro e quiser acompanhar, sobre a autora, sobre Chédid. É enquanto escritora francesa que André Chédid é uma escritora universal, mas ela só alcança o universal porque parte do, em seguida, através do particular. Ela enraiza a escrita no vivo da vida e do sonho, que é sempre singular, mas ela evita a redução ao folclore e só se limita à descrição do particular para dele extrair o essencial da condição humana. E aí a própria Chédid diz: escrever é estar aqui e em outros lugares simultaneamente. É, ao mesmo tempo, urgência e solidão e o chamado pelo outro. Apesar das aparências, é a vida multiplicada, sobrevivida. E por meio de uma das suas personagens do livro La Cité Fertile, ela diz: como cada um, eu sou múltipla, mas a mesma. Eu me ramifico no passado, no futuro, e ainda assim caminho no hoje. Chédid é uma das mais importantes autoras francófonas contemporâneas, especialmente de origem árabe. Teve mais de 40 obras publicadas, 15 obras traduzidas. Ela foi traduzida em 15 idiomas. Teve 2 de seus livros adaptados ao cinema e recebeu mais de 20 importantes prêmios literários, dentre eles o Goncourt de Nouvelle em 1979 e o de Poesia em 2002. E ela nos deixou em 2011, aos 91 anos de idade. Agora que vocês conhecem um pouco sobre a autora, vamos partir para o romance traduzido. Eu vou ler o texto da 4ª capa. Filho de pai muçulmano egípcio e mãe católica libanesa, Omar Jo carrega suas origens no nome. Durante a Guerra do Líbano, em 1987, um carro-bomba leva seus pais e seu braço. E um menino de 12 anos é enviado pelo avô trovador a Paris. É na Cidade Luz que ocorre o encontro do Oriente com o Ocidente, do menino duplo com as luzes, as cores, os sons e os movimentos do carrossel de Maxime. O rabugento proprietário que, pouco a pouco, reencontra com o menino, então múltiplo, a alegria de viver. Alteridade, amor e tolerância fazem parte do enredo poético, a ser lido em voz alta. O menino, a criança, Omar Jo, lembra aos leitores de todas as idades, sem ser piegas, que coisas simples como a amizade e a abertura ao diferente podem mudar e completar vidas, apesar das faltas, da saudade, das dificuldades, das dores. A importância deste livro, eu diria que está na sua universalidade, na
na alteridade que ele extravasa e principalmente na sua atualidade. Tudo é narrado de maneira não linear, ou seja, há vais e vens nos espaços cronológico e físico. Por exemplo, uma hora o Marjot está em Paris, no presente, outra hora em Beirute, no passado. Ele é narrado, o livro, com uma escrita poética, ritmada, sonora, colorida. O próprio carrossel, com suas luzes, suas músicas, suas cores, seus movimentos, né, os cavalos que sobem e descem, cuja a palavra carrossel, é escrita com a inicial maiúscula, é um dos personagens da história. Foram muitos os motivos que me levaram a traduzi-lo e foram inicialmente as 3 primeiras páginas que me incitaram a lê-lo. A autora o dedica a Carlitos, né, o personagem de Charles Chaplin, e o inicia com um poema e uma epígrafe escritos por ela e um primeiro parágrafo que me conquistou. Ao escrever, Chedid buscava sempre o que chamava de a palavra certa. Ela escrevia um texto bruto e o lapidava, palavra por palavra, na busca de uma sonoridade que a agradasse, sempre com dicionários ao lado. E foi isso que eu fiz na tradução. Eu procurei traduzir o que as palavras fazem, não o que elas dizem, né, como afirma Henri Mechonique, um teórico da tradução. Eu vou ler então as 3 primeiras páginas para vocês. A gente tem um poema. Menino de nossas guerras, menino múltiplo, menino de olhar lúcido, que carrega o fardo de um corpo ainda muito novo. Então aqui com esse poema ela nos apresenta o Marjot. Na sequência a gente tem a epígrafe. Assim gira o mundo, carrossel que domina o tempo e modula a história. Rédeas frágeis, porém, as da liberdade, ficam em nossas mãos, guiando, fora das pistas, nossas provisórias cavalgaduras na direção de nosso próprio destino. Uma epígrafe que busca inserir os leitores na essência da história da autora e é passível de várias interpretações. Então, para finalizar, o primeiro parágrafo, que descreve de maneira ritmada uma imagem. Numa manhã de agosto, ir ao trabalho atravessando Paris a pé. Descobrir a cidade na saída da madrugada. Observar pouco a pouco suas cores, suas formas, fora do banho revelador. Embeber os olhos, bem dizer a sorte de dela fazer parte. Surpreendê-la, percorrida por raros passantes, em sua cativante nudez. Parar volta e meia na beira de um meio-fio. Contar até 20, 30, 40, sem que um carro se anuncie na rua. Navegar ao longo de suas avenidas, serpentear no curso de suas ruelas, contornar suas praças. Bordejar o Sena que se acobreia, as árvores que se alumiam. Provar esse silêncio ritmado por tantos suspiros. Sentir esse face a face, repleto de tantas vidas. Cantar por dentro, saborear. E aí a gente entra na história. Espero que esta apresentação tenha dado a você, leitora, leitor, a vontade de descobrir o Menino Múltiplo e um pouquinho de Honra Chedida. E eu convido aqueles que o leram a contar pra gente quais são os seus trechos ou aspectos preferidos do livro, da história, da autora. E voilà. Obrigada, um abraço e boas leituras.